Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Nós vamos hoje meditar no Salmo 119, verso 71. Esse versículo mostra o papel pedagógico da tribulação, do sofrimento, ou seja, o sofrimento pode nos ensinar algo e o sofrimento tem esse poder de trazer lições preciosas para todos nós, principalmente para os cristãos. Nós sabemos que nós estamos vivendo momentos difíceis, né? O Senhor Jesus Cristo falou que no mundo tereis aflição, e nós evidentemente estamos passando por esse momento. Isso também é cumprimento das Escrituras, ou seja, nós estamos passando por momentos delicados, né? Nós temos que encarar a realidade dos fatos realmente como eles se apresentam diante de nós. Estamos vivendo um momento assim muito complicado, uma crise, né, sanitária, uma crise na saúde, uma crise causada por um vírus, mas que tem desdobramentos e proporções que atingem a economia, que atinge a cultura, enfim, que atinge todos os aspectos e todas as dimensões da vida humana e social. Portanto, é um momento difícil, sim. Muitas pessoas já morreram, muitas pessoas estão passando por momentos de dificuldade, inclusive econômicos, na sua própria casa. Enfim, em todos os aspectos, esse é um momento, sim, grave. Quer dizer, que é um momento de tribulação. É, sim, um momento de aperto, um momento de dificuldade que todos nós estamos passando. E eu queria olhar isso à luz da palavra de Deus. Por isso eu quero ler com vocês o Salmo 119, o verso de número 71. Diz assim o Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse a tua lei ou os teus decretos. Por isso que eu tentei aqui dar um tema a essa pregação, que é justamente sobre o papel pedagógico do sofrimento. Porque o salmista, nesse salmo, ele está dizendo justamente isso. Foi-me bom ter sido afligido, passar por momentos de dificuldade, de aperto, de tribulação, para que eu aprendesse a tua lei. Portanto, um primeiro aspecto aqui que nós podemos destacar nesse texto é como o sofrimento tem um papel pedagógico, como o sofrimento pode nos ensinar e nos ensina lições preciosas. Isso é muito importante para a gente destacar. Eu quero ler com os irmãos um versículo que aponta para isso, inclusive bem conhecido, falando desse aspecto de que o sofrimento pode nos ensinar muitas coisas. Eu quero ler lá em Filipenses, e essa carta é uma carta importante, porque o apóstolo Paulo escreveu essa carta justamente em um momento extremamente difícil. Ele estava preso, quer dizer, em uma dificuldade enorme, né? Preso principalmente naquelas condições e principalmente na qualidade de preso, né? Justamente como inimigo do Império Romano, né? Por professar a fé cristã. Então, eu quero ler Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 10 ao verso de número 13. O apóstolo Paulo diz assim: Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado ao meu favor. Já tinhais cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e sei ter abundância. Em todas as coisas e em todas as coisas aprendi, em todas as maneiras, em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí vem aquele versículo tão famoso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu queria destacar esse aspecto do aprendi. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver em qualquer situação. Logo, portanto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, o que esse versículo tem para nos ensinar? Que o apóstolo Paulo pode dizer com garra, com veracidade e com verdade esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, justamente porque ele passou por um processo de aprendizado. Ele experimentou muitas situações difíceis. Ele passou por momentos de dificuldade,
atualizando aqui pra gente, ele passou por momentos de isolamento social, ele passou por momentos de pandemia, ele passou por momentos de dificuldade econômica. Ou seja, ele passou por dificuldades, ele passou por momentos terríveis, e isso proporcionou a ele um aprendizado. Qual aprendizado? Uma fé madura, uma confiança em Cristo, a ponto dele falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu aprendi isso. Eu passei pela peneira, passei pela prova, passei por momentos difíceis, e eles me ensinaram, e eles me instrumentalizaram para que eu possa dizer isso com convicção: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, esse momento de dificuldade, esse momento difícil, muitas vezes até de angústia, pois não sabemos o futuro no sentido material do termo, não sabemos aonde essa pandemia vai chegar, mas isso tudo pode nos ensinar e nos ensina a termos uma fé em Cristo. Então, esse é um momento de aperfeiçoamento espiritual, de aprendizado, e é por isso que o salmista está dizendo isso. Ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse a tua lei. Ou seja, o salmista está dizendo que a aflição, que o momento de tribulação é um momento de aprendizado. E é isso que o apóstolo Paulo tem nos ensinado aqui nesse versículo de Colossenses. Justamente porque ele estava passando pelo momento difícil. Ele estava preso como prisioneiro de forma solitária. E por isso que ele fala com tanta propriedade: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então que nós possamos olhar para esse momento como qualquer outro momento que nós já passamos ou iremos passar, como um momento em que nós estamos sendo aperfeiçoados, que nós estamos ganhando experiência, em que a nossa fé está sendo fortalecida, em que a nossa fé está se tornando uma fé robusta, uma fé consciente, e nós estamos então nos aproximando ainda mais de Deus, para que nós possamos ter essa confiança e essa suficiência que o apóstolo Paulo está demonstrando. Quero ler outro texto que fala justamente desse aperfeiçoamento, desse aprendizado, e o texto está lá em Romanos, o apóstolo Paulo também, Romanos capítulo 5, verso de número 3. Esse versículo você também conhece. Diz assim, Romanos capítulo 5, a partir do verso 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, a experiência a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, olha quantas coisas a tribulação, o momento difícil, produz no coração. Então, olhe que quando você olha para esse versículo, se não for com as lentes cristãs, ou seja, se não for pelos olhos do cristianismo, você vai olhar e vai dizer assim: como é que um homem pode se gloriar debaixo de tribulação? Como é que alguém pode se gloriar passando por dificuldade? Mas o cristão não é chamado para se gloriar na tribulação apenas pelo fato de estar passando tribulação. O apóstolo Paulo nos ensina que a tribulação, ele se gloria na tribulação justamente porque ela é uma oportunidade para que nós possamos crescer e aprender. Porque no sofrimento é como se os nossos olhos, os olhos da nossa alma fossem abertos. Ou seja, nós conseguimos fazer uma reflexão, nós conseguimos crescer. O sofrimento aperfeiçoa o cristão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a oportunidade do crescimento é nos dado justamente no sofrimento. Então, olha quantas coisas ele relatou aqui para a gente. Ele está dizendo que a tribulação produz a perseverança. Eis um aspecto importante que, devido ao tempo, nós não podemos nos deter muito nesse aspecto da perseverança. Eu quero destacar aqui que nesse momento a nossa perseverança ela deve estar sempre firme. Nós devemos realmente lutar, buscar a Deus, nos esforçar, olhar para o Evangelho, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos a confiança em Deus, a Bíblia também nos chama a uma responsabilidade, a perseverarmos na fé.
Então, olhe, Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. No capítulo 12 ele pede com que ele diz assim: olha, nós estamos rodeados desses testemunhos, corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo. Então fala de uma perseverança, que nós devemos perseverar, que nós devemos prosseguir, continuar. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Então produz a perseverança, produz a experiência, aquela experiência que ele está relatando lá em Filipenses 4, que foi o texto que nós lemos, que ele aprendeu com os momentos difíceis. Então, isso é um aperfeiçoamento, um momento de aperfeiçoamento espiritual, para que nós possamos então analisar e refletir e aprimorar a nossa vida cristã, aprimorar a nossa oração. Como anda a sua vida de oração? Como andava a sua vida de oração antes da pandemia? Será que você não está orando mais nesse momento? Então logo nós podemos já identificar alguma evolução, algum ganho. Estamos orando mais. Ou seja, nós então ganhamos algo. Então, olhe para a nossa dedicação à palavra de Deus. Ao mesmo tempo que eu aponto isso, eu peço que você também faça essa reflexão, essa análise. Como é que está a sua relação com a palavra de Deus? Antes da pandemia e agora? Porque isso também pode ter um ganho para o bem como para o mal. Ou seja, tanto esse momento pode nos aproximar de Deus, porque nós estamos orando mais, como também, evidentemente, pode nos distanciar, porque nós então relaxamos com a oração, com a palavra de Deus. Então é um momento de reflexão. O nosso tempo, por exemplo, como nós estamos andando em relação ao tempo. Porque uma das coisas que nós temos agora justamente é tempo, nesse momento de isolamento social. Então é uma oportunidade muito grande que Deus está nos dando para discipular nossa família, para começarmos com o culto doméstico, se a gente não estava praticando antes, para aperfeiçoar o culto doméstico. Então é uma grande oportunidade que nós estamos tendo, que se você aproveitar, se eu aproveitar, evidentemente nós sairíamos mais aperfeiçoados espiritualmente pós pandemia. O nosso tempo, né? E aqui eu quero destacar esse aspecto. Uma das coisas que nós estamos tendo, principalmente aqueles que estão sem trabalhar, principalmente aqueles que estão em isolamento social, dependendo de cada caso, né? Porque há pessoas que estão ainda com a sua vida em curso, né? Algumas profissões, mas vamos pensar aqui na questão do tempo. A Bíblia diz lá, eu separei esse versículo lá em Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, desperdiçando o tempo, mas nós devemos aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Assim diz lá Efésios capítulo 5, verso de número 15. Então perceba que nós temos uma grande oportunidade para aperfeiçoar a nossa vida espiritual, porque nós temos tempo para nos dedicar à família, para nos dedicar à oração, para nos dedicarmos à palavra. Nós temos tempo suficiente para isso. Então nós temos, por exemplo, muitos pastores que estão fazendo lives, né, transmissões ao vivo. Você tem materiais bons, né, disponibilizados para que você possa se debruçar, estudar, escutar boas pregações. Então nós temos uma grande oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. Mas eu gostaria de destacar aqui um outro lado disso, que é o passo que nós temos hoje, muito tempo para nos dedicarmos nas coisas de Deus, para nos alimentarmos, nos edificarmos. Nós também temos uma grande oportunidade para nos afastarmos de Deus. Porque ao passo que existem muitas ferramentas na internet para que você se aprofunde em Deus, para que você cresça na graça e no conhecimento, também existem muitas ferramentas que estão aí disponíveis para que você desperdice seus tempos. Existem canais que foram abertos, canais de televisão que você pode acessar, que antes eram restritos e fechados, eles estão disponíveis para qualquer um. Séries, filmes, dá para você passar o dia todo no celular, na internet. Então também existe uma grande oportunidade de você desperdiçar o tempo, de ao invés de você se aproximar de Deus, você vai se afastar mais ainda. Não que isso seja errado. Não é errado você assistir um filme, um documentário, uma série.
gastar o tempo com lazer não é errado, mas desde que isso tenha um tempo, um horário, que isso não consuma o seu dia, que isso não entupa você de tudo enquanto menos de Deus, da palavra de Deus. Então uma das coisas que nós temos é tempo, e a palavra diz: vede como vocês estão gastando o tempo, não como nécios e tolos. Portanto, quero falar sobre essa questão do tempo. Por quê? Porque nesse momento de dificuldade, de isolamento social, é um momento que nós temos para aprender da palavra de Deus, para aprender da lei de Deus, para nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Eu achei interessante porque o contexto desse versículo que nós lemos, né? Salmo 119, verso 71, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse a tua lei. Olha o que o salmista diz nos versículos anteriores. Olha que interessante no verso 67, que é justamente o contexto que irá chegar a esse ponto. Salmo 119, verso 67. Olha aí comigo, ó. Salmo 119, verso 67. Né? O 71 foi o que a gente leu. Né? Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse a tua lei. Mas o versículo que abre esse contexto para chegar a essa fala é justamente o 67. Diz assim: antes de ter sido afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Vou repetir: antes de ter sido afligido, antes de passar por momentos de dificuldade, eu andava errado, mas agora, após passar pelo momento de dificuldade, guarda a tua palavra. Assim diz o salmista. Então olha, essa forma de olhar esse momento como um momento de aperfeiçoamento espiritual, uma grande oportunidade que temos para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas aqui eu repito, aqui está a questão do tempo. Como você gasta o seu dia? Como eu gasto o meu dia? O que ocupa os meus olhos, a minha mente? Em que eu gasto o tempo? Então essa é uma reflexão para todos nós. Porque lembro novamente, nesse momento nós temos muito tempo. Então o sofrimento, ele é pedagógico, como nos ensinou Paulo, como nos ensinou o salmista. Nós podemos aprender lições preciosas. E aqui eu quero destacar pelo menos 4 coisas que nós estamos aprendendo com esse momento. Ou seja, esse momento de pandemia, esse momento de dificuldade, de crise em todos os sentidos, sociais, econômica, sanitária. O que esse momento tem para nos ensinar? Qual é a leitura bíblica? O que a Bíblia pode nos ensinar a partir desse momento? O que a Bíblia tem para nos dizer? Ou seja, nesse momento que nós estamos passando, o que a Bíblia pode nos fornecer? O que Deus pode nos dizer e nos lembrar nesse momento? Primeiro ponto, a nossa fragilidade humana. Esse momento é bem visível para todos nós. Se você tem acompanhado jornais ou você tem acompanhado alguma notícia, você percebe a luz da palavra de Deus. Não só a luz da palavra de Deus, mas os próprios fatos falam isso pra gente. Isso mostra a nossa fragilidade humana. Meu amado irmão, essa bagunça toda, essa reviravolta toda, essa crise sem precedentes, esse momento que nós não sabemos nem onde irá chegar, quais os seus desdobramentos, é causado por um organismo que não é nem percebível, visível aos olhos humanos. Um pequeno, minúsculo, que não é nem visível aos olhos humanos. Isso tudo está causando, né, uma verdadeira bagunça em nações poderosíssimas, em mundos, em impérios que foram construídos durante séculos. Estude a história dos Estados Unidos e você irá ver, né, como foi a construção dessa nação, como isso foi feito durante muito tempo. E essas nações poderosas estão totalmente abaladas, espantadas, caídas e rendidas por conta de um pequeno organismo
chamado vírus, né? Covid-19, coronavírus. Então isso mostra a nossa fragilidade. Não somos nada. O que é o homem, diz a Bíblia? Um nariz cheio de vento. Isso é o homem. Um nariz, uma narina cheia de vento. Isso mostra a nossa fragilidade. Não somos nada nessa terra. Qualquer coisa pode nos abalar. O que esse momento pode nos ensinar, já que a dificuldade, a tribulação tem um papel pedagógico? É que nós estamos sempre na mão de Deus. Ele é Senhor de todos. Seja você querendo, você se submetendo a Ele ou não. Você que não tem uma religião, você, independente de quem seja, de onde esteja, da cor, da condição social, da nacionalidade, Ele é Senhor da sua vida, você querendo ou não. Nós, seres humanos, estamos sempre na mão de Deus. E por que eu digo isso? Justamente porque muitos tinham planejado muitas coisas para o ano de 2020. Muitos tinham até determinado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. No meu caso específico, eu tinha programado uma viagem, eu estava programando uma viagem para o mês de julho. E aí eu pergunto, qual a vontade prevaleceu? Por isso que Tiago, capítulo 4, verso 15, diz assim: ora, não sabeis o que irá acontecer amanhã. Então, se o Senhor quiser, faremos isso ou viveremos aquilo. Diz Tiago, capítulo 4, verso 15. Se o Senhor quiser, é que nós faremos isso ou aquilo. Então, esse momento nos lembra que nós estamos sempre na mão do Senhor. Muitas pessoas planejaram muitas coisas, mas esse momento fez com que as coisas não ocorressem. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos na mão de Deus. Provérbio 16:1 diz: o homem tem os seus planos, o coração do homem faz planos, mas o propósito do Senhor prevalece. Então esse momento nos ensina sobre que nós estamos sempre na mão de Deus. Terceiro, o que esse momento pode nos ensinar? É que os recursos e as condições humanas são limitadas. Os recursos e as condições humanas são limitadas. Até o presente momento não há um medicamento correto e apropriado segundo as instituições que estão responsáveis por isso. Até o presente momento não há uma vacina. Claro que evidentemente nós estamos orando e pedindo a Deus para que o Senhor então dê sabedoria e pela sua misericórdia e graça, né, os cientistas, a ciência, então aponte, né, o medicamento correto, que seja um consenso ali, né, feitos em testes, etc. e tal, e a vacina. Mas até o presente momento nós não temos. Há relatos de pessoas que com condições financeiras, dinheiro no bolso, mas faleceram. Por quê? Porque falta justamente o que? Falta muitas vezes leitos em UTI, equipamentos, no caso do respirador. Então pessoas com dinheiro no bolso estão falecendo. Como houve um relato de uma família extremamente rica, que viu, né, o dono da empresa, né, o patriarca ali da empresa, justamente falecer. E se eu não falho a memória, uma das suas filhas fez um comentário. E o comentário foi o seguinte: nós somos extremamente ricos, nós somos extremamente milionários, ou seja, nós temos muitas condições, mas o nosso pai faleceu, faltando aquilo que nós temos de graça, que é o ar, o oxigênio. Ou seja, pessoas com condições estão falecendo, pessoas que têm recursos estão falecendo, justamente porque a Bíblia nos mostra, e nós podemos ver por esse exemplo, que as condições materiais são limitadas. O que esse momento pode nos ensinar? Quarto lugar, é a natureza da nossa fé. Ou seja, o que está no nosso coração. Esse momento de dificuldade, de pandemia, pode nos ensinar isso. O que está no nosso coração? Ou seja, em que
em que e em quem nós temos confiado. E eu acho interessante esse versículo, é Deuteronômio 8:2. Deus diz: te coloquei no deserto para ver o que há no teu coração. Ou seja, te coloquei na dificuldade para saber o que há no teu coração. Ou seja, para saber em quem você tem confiado. Porque nesse momento, como deu esse depoimento essa filha desse milionário, desse grande empresário, os recursos dela não foram suficientes. Portanto, nesse momento, por isso que todos os momentos glorificam a Deus, mas os momentos de tribulação têm essa capacidade de deixar as coisas mais nítidas. Porque nesse momento todos os ídolos caíram. Tudo aquilo que nós poderíamos, ou até então estávamos confiando, eles ruem, eles caem, sucumbem. E só fica o verdadeiro Deus. Só fica Ele. Todos os ídolos caem. Só Deus permanece em pé. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos confiar cai. Confiar de forma material. E só fica Deus. Então esse momento é um momento de divisor de águas. O momento de dificuldade, de tribulação é um momento de dificuldade. É um momento de dividir as águas. Ou seja, é um momento de decisão. Porque não se engane. Quero deixar isso aqui muito claro para você que é cristão. Que ao passo que esse momento traz fortalecimento, pode trazer fortalecimento, pode trazer aperfeiçoamento espiritual, isso acontece sim. É um momento também em que muitas pessoas vão perder a esperança, em que muitas pessoas também, infelizmente, vão se afastar de Deus. Por quê? Porque justamente vão deixar de ter aquela vida aos pés de Deus e vão morrendo espiritualmente. Isso está lá em Lucas 8:13. Quando Jesus está falando da parábola do semeador, ele fala que a semente que caiu sobre a pedra é justamente aquele que ouviu a palavra com alegria, mas quando veio a tribulação, ele se afastou. A palavra não teve solo para desenvolver. Então o momento de tribulação revela qual a natureza da nossa fé. Que cristianismo é que nós praticamos e vivemos. E em último lugar, o que esse momento de dificuldade pode nos ensinar? Pode nos ensinar algo interessante. Eu vi inclusive um pastor falando sobre isso. Que é justamente a internet nesse momento pode fazer com que a gente cumpra a ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, pode nos ensinar o que Paulo disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, ou 2 Timóteo 4:2. Pregue em tempo e fora de tempo. Então esse momento está nos ensinando isso. Porque muitos de nós, ministros da palavra de Deus, estávamos acomodados a pregar o evangelho para a nossa igreja, para o nosso público, dentro, enquartelados na igreja. Isso é uma reflexão que deve estar no nosso coração, no seu também, porque você também foi chamado para pregar o evangelho. Estávamos acomodados a pregar para o nosso público somente. E esse momento tem levado os homens a usar os canais, a internet, os meios sociais para divulgar a palavra de Deus. Então o momento de sofrimento nos ensinou isso. E eu quero finalizar justamente falando que nesses momentos difíceis, nesses momentos de pandemia, como qualquer outro momento, o caos, a tribulação, eles ocorrem para a glória de Deus. Tudo isso contribui para a glória de Deus. Eu quero lembrar um episódio que está lá em João 9. Estou terminando, eu sei que eu passei aqui um pouco do tempo, mas quero finalizar com esse acontecimento. João 9, a Bíblia diz que Jesus ia passando e tinha um cego de nascença. E os discípulos então perguntam: mestre, quem pecou? Ou seja, quem pecou para que ele estivesse nessa situação? Ou seja, por que ele está passando por esse momento de dificuldade? Justamente o momento, justamente por causa da sua dificuldade, né? Ou seja, ele não tinha visão. Ou seja, quem causou esse sofrimento nele? Ele mesmo? É por causa dos pecados dele ou por causa dos pais? Ou seja, eles estão perguntando por que ele está passando por esse momento. E Jesus então diz: nem foi ele que pecou e nem os seus pais, mas isso ocorreu para que as obras de Deus sejam glorificadas, ou seja, isso ocorreu para a glória de Deus.
Então eu olho para esse momento, e você também é chamado para olhar e para ver que isso tudo está acontecendo para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado também assim, por meio desse momento de dificuldade. Deus tem uma capacidade de usar o mal, a tribulação, os momentos de dificuldade para produzir coisas boas para a sua glória. Como a Bíblia diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, uma vez, para você cristão e para você que não é cristão, usou o sofrimento. O sofrimento, e um sofrimento que poucos de nós conseguimos suportar, ou não suportaríamos. Ele usou o sofrimento de um homem. Ele usou um acontecimento terrível, o assassinato de um homem feito de forma cruel, que foi seu filho amado Jesus. Ele usou aquele sofrimento para trazer glória para o seu nome e para nos trazer vida. Que Deus possa nos abençoar, que esse momento possa nos ensinar e aperfeiçoar espiritualmente. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.